Eu segui minha carreira médica tradicional, fiz residência, mas em alguns momentos da minha vida me questionava muito sobre como que a gente fornecia serviços de saúde. E me fez entender que, na verdade, assim, tinha muita coisa que a gente podia melhorar, né? E, dentro desse cenário, eu comecei a estudar inovação. Acabei indo estudar, fiz alguns cursos aqui no Brasil e acabei tendo a oportunidade de estudar na Singularity University, no Vale do Silício, na NASA, em 2014, onde fiz um programa de 3 meses de imersão lá, estudando tudo sobre tecnologia, inovação e tal. Então, caí meio que de paraquedas dentro dessa imersão sobre o que é esse novo futuro. E, desde então, minha perspectiva sobre serviços de saúde e todas as oportunidades que a gente tem dentro dessa área mudaram um pouquinho. E hoje acho que eu venho trazer para vocês um pouquinho do que é inteligência artificial aplicada dentro da área médica, mas não com a hype que existe sobre isso, para tentar entender o que é o cenário hoje, né? E eu costumo falar que a humanidade sempre intrigou o homem, né? A gente tenta estudar o ser humano e tenta descobrir novas formas e o que a gente fez até aqui, para chegar até aqui, desde muito cedo, né? Então, desde a história até as mais populares séries do Netflix, né? A gente sempre tentou entender como é que o ser humano se desenvolve, né? O que a gente faz, como é que a gente imita, como é que a gente replica essa, diria que é uma bênção mesmo, né? Essa beleza que a gente tem de ser humano, né? Como é que a gente consegue tornar? Será que a gente consegue tornar isso replicável? Será que a gente efetivamente consegue brincar de Deus, né? E a gente sempre imaginou os cenários futuros, desde os cenários futuros apocalípticos, onde a Terra vai ser eliminada, né, até de que a gente não vai mais morrer, né? A gente sempre tentou buscar. Isso não é novo. Esse discurso da inteligência artificial de ser tanto o terror da Terra como a salvação da humanidade não é novidade. Ela só se tornou um novo ícone dentro dessa história, né? Essa coisa do viver eternamente, né? Não vamos mais morrer. Esse discurso é um discurso que, bom, eu estive dentro da Singularity e o cara que fala que a gente efetivamente não vai morrer é o Ray Kurzweil, né? Então, esse discurso é um discurso que existe, né? Mas ele é um discurso que sempre existiu. Ele não é novidade, né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui não é esse discurso, mas efetivamente os fatos. Quais são as histórias? O que a gente tem hoje dentro desse cenário de inteligência artificial? Eu acho que o que acontece é que a gente nunca tem. Eu costumo dizer assim, o mundo ele é cíclico, ele se repete, as histórias se repetem. Só que ela nunca teve uma repetição tão rápida e a gente nunca esteve tão perto desse lugar, né? Afinal de contas, a história que se fala é que daqui a pouco a gente aperta um botão e tudo se resolve, né? Que tudo vai estar integrado, que tudo vai estar cheio de dados, com big data, com tudo, e é só apertar um botão que todos os problemas estão resolvidos, né? E principalmente dentro da área médica, o discurso da inteligência artificial vem muito com esse papel. E eu costumo falar assim, que cura para tudo, né? Desculpa, a gente pensa assim, né? Que a gente aperta um botão e resolve tudo e eles vão comer nossos trabalhos também, né? A gente tem esse discurso na área médica muito de que a inteligência artificial vai substituir os médicos, né? E eu já me fiz várias vezes algumas perguntas se eu sou passível de ser substituída por inteligência artificial, e em muitos momentos eu me questiono como não ser, né? Então, essa coisa do vamos pegar nossos empregos, né? Mas eu costumo dizer que, dentro da área médica, essa cura para tudo, esse botãozinho, né, essa pílula de que você é uma solução que vai resolver todos os meus problemas, ela não é muita novidade também. Se vocês forem para Belém, no mercado do Ver-o-Peso, vocês vão ver a Dona Maria, e a Dona Maria também tem solução para tudo,
numa barraquinha só, tá? Tem tudo. Para o que você quiser aqui, tem, tá? Inclusive, tem um remédio que chama Cura Tudo, né? Então, eu costumo dizer que a inteligência artificial, nesse discurso, é só para ir lá conversar com a dona Maria, que ela vai falar a mesma coisa, né? Quando eu aceitei esse desafio de vir aqui falar para vocês sobre inteligência artificial, estudar isso aqui foi praticamente um caos, né? Porque acho que assim, nas últimas 48 horas, eu devo ter lido uns 10 artigos diferentes, né? Falando coisas absolutamente diferentes também sobre inteligência artificial, né? O que é a hype, o que separa, o que é verdade, o que não é, as 10 aplicações mais promissoras, como que a inteligência artificial é mais do que uma revolução para a medicina, e, de repente, o Watson, que era, de repente, né, o ícone, a Gisele Bündchen da inteligência artificial, de repente fala que, putz, aqui, do dia 25 de julho, que o Watson está entregando unsafe, né, coisas inseguras, orientações inseguras para pacientes, né? Então, assim, praticamente, você tem um mercado de 150 bilhões de dólares, né? Que é um mercado que tem uma tendência de crescimento absurda, né? E eu costumo dizer que o desenvolvimento de tecnologia ou de ciência não é pela capacidade da ciência de se desenvolver, mas sim pela capacidade das pessoas investirem dinheiro para que aquilo que se desenvolva, né? Então, dentro desse cenário onde a gente tem muita gente estudando e muito dinheiro sendo aplicado, não há dúvidas que, daqui a uma semana, o meu slide de artigos publicados parece mais aquela coisa horrorosa quando a gente terminava de jogar paciência, né? Tipo, é um monte de informação que a gente não vai conseguir nunca mais dar conta de tentar entender. Eu não tenho a menor dúvida de que a inteligência artificial vai mudar muito a forma como a gente entende medicina hoje, tá? Eu acho que é uma tremenda oportunidade. A gente tem um gap enorme dentro da área de saúde, de processos, de dados que não se integram, que precisam desesperadamente de soluções que nos ajudem a enxergar um cenário e a melhorar processos que podem revolucionar muito a forma como a gente faz medicina, como a gente cuida de saúde, como a gente entende o corpo humano, e eu não tenho a menor dúvida disso, né? Agora, essa é uma frase do Bill Gates, né, que ele fala: a gente tende a overestimar, né, a estimar demais as mudanças que vão acontecer nos próximos 2 anos e subestimar como elas vão acontecer nos próximos 10 anos. Então, eu acho que agora a gente tem um discurso superestimado do que é a inteligência artificial, mas, em 10 anos, a gente vai ter um impacto que a gente nem consegue imaginar o como isso vai ser revolucionário, né? A medicina, como a gente faz hoje, dentro desse raciocínio de conhecer o corpo humano, de entender probabilidades, de entender o que é um tecido humano, de entender o que está acontecendo dentro de uma célula, isso não é muito, muito, muito antigo. Medicina, da forma como a gente conhece, ela é muito formada pelos grandes marcos da Revolução Industrial também, tá? Enquanto a gente tinha a Revolução Industrial, que a gente pensa muito na parte da máquina, da parte do desenvolvimento tecnológico, e a gente sempre fala que medicina é uma área, né, a gente sempre fala, agora está falando de inteligência artificial na área de saúde, a saúde está atrasada, né? A saúde sempre foi uma área que a gente fala que está atrasada, que não se adapta muito no mundo do jeito que ele tem que se adaptar, né? Mas, desde que eu comecei a estudar futuro, nunca foi tão legal estudar o passado. Nunca foi tão legal ir em museu. Nunca. Porque, como você começa a ver que a gente já passou por muitas coisas muito parecidas. Então, a gente começa a estudar o ser humano e entender o corpo humano. Isso é mais ou menos de 1500. Da Vinci é um dos principais anatomistas da geração do Renascimento, aonde ele começa a descrever a anatomia humana de uma forma que nunca tinha sido feita antes. Mas essas pessoas aqui, até mais ou menos 1800, ou seja, você tem 300 anos
de efetivos hackers do corpo humano, porque você não podia estudar o corpo humano. Abrir o corpo humano era uma violação de privacidade. Abrir o corpo humano, você tinha que ir no dark web, que chama, né? Era dark web dos cemitérios, e começar a buscar dados embaixo da terra, porque você tinha que tirar as pessoas de dentro da terra, roubar corpos. Socialmente, isso era absolutamente descriminalizado, né? E para estudar anatomia, não eram dados fáceis de serem obtidos. E então você tem mais ou menos 300 anos de hackers daquela época que tentavam driblar o sistema para descobrir novos dados, porque até aqui a gente achava, por exemplo, que cólera era transmitido por uma nuvem negra sei lá, alguém tinha feito alguma coisa muito mal para um espírito, ia lá uma nuvem negra e dizimava aquela comunidade, né? Porque a gente não sabia nem que existia bactéria, né? Agora, vejam lá, em 1832, que é mais ou menos aqui é onde a gente está também fazendo as descobertas sobre máquinas e energias, etc. e tal, na mesma época, a gente já tem uma lei que permite que corpos autorizados possam ser estudados. A gente permite usar os dados. Alguma similaridade com o que a gente vive hoje, né? E isso aqui transforma, porque a partir do momento que eu posso estudar, que eu tenho acesso, que é legalmente permitido acessar esses dados, milhares e milhares de descobertas passam a ser feitas, onde eu começo a entender o ser humano a partir do seu corpo, do seu tecido, da sua célula, que eram dados que eu não conseguia entender antes. E que eu não conseguiria entender da mesma forma se isso tivesse acontecido numa época onde eu não tinha microscópio, por exemplo. Porque eu não ia conseguir chegar tão fundo como ver uma célula se eu não tivesse uma ferramenta que pudesse analisar. Então, eu acho que esse contexto é muito parecido com o que a gente vive hoje, porque hoje a gente tem novas formas de obter dados, talvez ainda não legalmente na sociedade isso não seja muito claro. Vamos ver, né? O Facebook foi lá e perdeu algum dinheiro, uns troquinhos, né, ontem, por causa dessa coisa da privacidade de dados, mas vejam que a privacidade também muda ao longo do tempo, né? Então, isso aqui é um grande marco que permite a gente entender o corpo humano da forma como a gente entende e permite desenvolver esse tipo de raciocínio ao ponto da gente ter, depois, mais ou menos uns 60, 70 anos depois, a gente tem, em 1910, o relatório Flexner, falta um N aqui, que orienta as escolas a ensinarem medicina a partir dessa visão de conhecimento, de ir para dentro do corpo humano e entender tecidos, entender órgãos e compartimentalizar a medicina. E é por isso que vocês falam que hoje a medicina é um caos, porque cada um estudou um pedaço, né? E aonde é que a gente fazia pedaços de coisas? A gente não fazia pedaços de carros? Não é a mesma era do Fordismo, isso aqui? Então, quando a gente fala que medicina está atrasado, não é mentira que medicina está atrasado, né? A gente faz as mesmas coisas nas mesmas datas. Estou querendo brigar com vocês, tá? A gente não está atrasado. Enquanto o homem vai para a Lua, né, em 69, que ele está querendo ver o que existe para fora, em 1970, a primeira tomografia é utilizada em pacientes, lá em Cleveland, onde a gente consegue enxergar o ser humano por dentro, sem abrir. Isso é magnífico, né? Então, a revolução tecnológica que leva o homem para a Lua também leva o homem para dentro do corpo humano, tá? Então, o que eu costumo dizer é que, nos contextos que a gente tem, a educação também que a gente tem muda. A forma como a gente faz medicina vai muito de acordo com a mentalidade da época, né? Então, se o mindset aqui em 1900 era do Fordismo,
A gente também tem a padronização dos processos e dos órgãos dentro da área médica. E os conhecimentos que eu necessito como médica para estudar isso aqui é organizar o conhecimento em subáreas. Eu preciso entender de cardiologia, eu preciso entender da ginecologia, eu preciso entender da pneumologia, eu compartimentalizo, né? Eu preciso de pessoas que tenham foco na área técnica, eu preciso desenvolver uma habilidade individual, a gente trabalhava muito sozinha nessa época, tem que ter muito foco na doença, porque eu estou tentando entender como é que é o corpo doente, né? E eu preciso entender quais são os padrões que tornam aquela doença um diagnóstico, né? E eu costumo dizer que é um ser humano cartesiano, é um ser humano muito dentro de regrinhas, assim, né? Na verdade, eu falo que é um ser humano Romero Brito, aquele cara que desenha tudo colorido, sabe, pinta cada coisa de um lugar. Depois, essa mentalidade passa para o toyotismo, né? Que é onde a gente vive ainda dentro da área de conhecimento médico, que é, ok, eu entendi, eu organizei o conhecimento, eu comecei a medir os processos, mas eu preciso não só organizar o processo, mas medir o resultado, que é a coisa da performance, né? E aí não adianta mais ter só essas habilidades. Eu preciso de habilidades um pouquinho diferentes. Eu preciso não só conhecer, mas saber do resultado, né? Que é o que a gente chama de medicina baseada em evidência, que é o que a gente vai usar hoje para dizer sobre o futuro, né? A análise é mais uma análise crítica do conhecimento. Eu preciso entender o que é resultado. Não adianta ser só legal e fazer sentido, tem que mudar alguma coisa, né? Eu que preciso de uma habilidade mais racional. Eu tiro a emoção do médico, né? Não adianta ser emotivo, não é mais aquele misticismo. Eu preciso racionalizar sobre os processos e eu tenho que ter um foco no tratamento. Só que quando a gente entra aqui nessa medicina baseada em evidência, a gente entra numa área de uma ciência, de uma interpretação da ciência positivista, que é aquela análise de que a ciência me dá a resposta. E isso não é verdade, porque a ciência me dá probabilidade. Então, isso é muito difícil na área médica, porque a gente entender a parte médica dentro do raciocínio lógico da matemática exata é muito fácil a gente errar. E errar a cara da fulaninha do Facebook dizendo que é a Maria, mas é a Joana, é uma coisa. Agora, errar dentro da área médica, quando a gente troca a Joana pela Maria, a gente mata alguém. Então, aqui, essa precisão tem um peso muito maior dentro dessa área de interpretação da ciência como exata. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pensa, tá? O que é um raciocínio médico. Quando alguém vai lá e chega no meu consultório falando que está com tosse, está com febre, está com resfriado. A forma como eu enxergo vem uma pessoa para mim, o que eu estou enxergando aqui são várias probabilidades. Eu enxergo que isso daqui é uma pessoa do sexo masculino, um adulto jovem, branco, teoricamente bem vestido, que ele está tossindo, né? Está com um sintoma, está com um certo desconforto, mas eu estou vendo que ele não está roxo, né? Que ele está consciente. Isso tudo são dados que eu olho automaticamente quando eu enxergo esta pessoa, ele já me dá essa quantidade de dados. E, a partir desses dados que eu tenho desse contexto, eu formo probabilidades. E eu vou conversar com essa pessoa para tentar entender se ela teve febre, há quanto tempo começou, se não começou, se eu tenho alguém na família, se começou muito abrupto, se faz 3 ou 4 dias com aquele sintoma. Isso tudo vai me abrindo caixinhas de probabilidade dentro da minha cabeça que eu vou tentar analisar. Quando eu vou fazer um exame físico nesse paciente, o que muitas vezes a gente faz é um teatro, né? Conto para vocês que é um teatro, mas 90% das coisas que eu gostaria de saber desse paciente para me ajudar a formar um raciocínio clínico estão nas perguntas que eu faço. Quando eu vou fazer um exame físico, eu dou aula na universidade, eu falo para os meus alunos, quando você vai fazer um exame físico, você não vai fazer um exame físico, você vai procurar mais dados para fechar 100% do seu diagnóstico. Eu quero entender.
Então, quando o médico vai lá e vai auscultar o teu pulmão, ele não tem que ir lá auscultar se você está respirando. Ele vai querer auscultar qual é o tipo de barulho que faz, que é diferente do normal. E, a partir do tipo de barulho que faz dentro do pulmão, ele sabe, ali tem uma condensação, ali tem água dentro do pulmão, está mais do que o normal, está menos do que o normal, está diminuído, não está diminuído, tem algum brônquio que está estreito, que está fazendo... Então, o que eu estou aumentando aqui é cada pergunta e cada negocinho que eu faço dentro dessa área, eu aumento a minha probabilidade pré-teste e pós-teste de dizer, será que é pneumonia? Eu acho que, se for pneumonia, aqui dentro desse pulmão, eu vou ver um infiltrado, né? Todo mundo gosta do raio-x, mas o raio-x não nos diz muita coisa. Quando ele diz, se esse raio-x aqui, o pulmão tem que estar todo pretinho assim, né? Aqui é o coração, aqui teria que estar tudo pretinho. Aqui eu vejo que está infiltrado, está mais branco do que o normal, está fora do padrão. Então, teoricamente, aqui pode ter uma pneumonia, aqui também pode ter uma pneumonia. Mas quando se eu escutar direito esse pulmão, eu vou escutar um barulhinho que faz assim, ó. Parece o cabelo, assim, sabe quando você faz o cabelo assim? Por quê? Porque lá dentro do alvéolo existe uma inflamação que aumentou a perfusão lá dentro do meu alvéolo. Sabe quando faz pus da espinha? É tipo a pus da espinha, assim. Vai um monte de célula, um monte de leucócito e enche um lugar que devia estar vazio, que devia ser ar, enche de líquido. E daí é a mesma coisa sabe quando a gente assopra no copinho de todinho, que faz... É isso que a gente escuta, tá? Então, dependendo do barulhinho, isso vai me dar probabilidades do quanto é o diagnóstico. E aí eu vou ver, será que esse paciente tem confusão mental? Aquele nosso paciente lá não parecia estar com confusão mental. Aí eu posso ver que tem a ureia, eu posso ver um exame físico, um exame de sangue, será que está alterada? Quanto que é a frequência respiratória dele? Qual que é a pressão dele? Qual que é a idade dele? Isso me dão dados que eu coloco dentro de um score. Então o nosso paciente estava bem, nosso paciente não vai morrer. Então, ele vai ter de 0 a 1 pontos, ele vai entrar dentro desse grupo, que é uma mortalidade baixa, ou seja, esse cara, do jeito que ele está, ele tem 1,5% de chance de morrer. Tá? Você vê aqui que tem um estudo que diz, 324 pacientes tinham esse tipo de sintoma, só 5 morreram. Então, dá para ir para casa. Eu vou dar um antibiótico para ele e ele vai para casa. Tá? Ou... Não, esse cara aqui estava, tipo assim, chegou mal, roxo, não está conversando comigo, respira 50 vezes por minuto, né? É velhinho, ele tem uma mortalidade muito mais alta. Você veja, de 210 pacientes que chegaram assim, 47 morreram. Se eu deixar ele para casa, é muito provável que esse cara vai piorar. Talvez ele precise de ajuda um pouco maior, então eu preciso internar esse cara na UTI. Ou seja, vocês acham que eu posso ser substituída ou não? Posso ir embora? Vocês querem assumir meu lugar? Não? Seria maravilhoso se fosse fácil assim, né? É assim que a gente faz, tá? Vocês sabiam que era assim? Mais ou menos? Aqui, quando a gente entende probabilidade, eu acho que medicina entra muito nesse lugar. A gente faz uma brincadeira de probabilidade, né? Agora, a probabilidade desse cara aqui pode ser você. E se você for essa probabilidade aqui, você é 100% da probabilidade. E dificilmente o que envolve dentro desse cenário clínico é só isso aqui. Sempre tem muito mais coisa. Sempre tem muito mais coisa que o paciente não contou, ou que o paciente não sabia, ou que as histórias não se convêm, ou que esse estudo aqui foi feito com 324 pacientes americanos, brancos, jovens, que não correspondem efetivamente ao que é o meu paciente. A forma como eu fui criada, o meu DNA, o que minha mãe fez comigo, tudo isso tem uma certa interferência, né?
Que, claro, que eu também não consigo pegar todos esses dados, mas não necessariamente todas as decisões são racionais. E isso é o que vem mostrando, principalmente quando a gente vem entendendo a inteligência artificial dentro desse cenário do vamos substituir o médico. Porque existem coisas que vão muito além da probabilidade. E o que eu acho que é mais grave, voltando nesse slide aqui, é que a gente toma como certeza os nossos estudos, que são estudos, então, a gente toma como certeza baseada nos dados. Acontece que os dados que a gente tem são dados que também não são dados verdadeiros. Entenderam? Então, a gente entra num lugar de tantas e tantas probabilidades da probabilidade, da probabilidade, da probabilidade, que, na verdade, mesmo que eu tome decisões baseadas em muitos dados, esses dados não necessariamente são seguros para serem tomados de decisão. E aí me levam a uma decisão equivocada. Tá? Então, é claro que eu não tenho a menor dúvida que inteligência artificial vai mudar, porque eu não preciso chegar... A chance de eu errar essa matemática que eu mostrei para vocês aqui é muito maior do que um computador, não tenho a menor dúvida. Mas a gente precisa entender aonde é que a gente ajuda a potencializar, a minimizar o meu erro para ajudar melhor. Né? Então, dentro desse cenário de inteligência artificial, isso aqui é um dos últimos reports que tem sobre startups, grandes startups no mundo que estão trabalhando com isso. Você vê que tem uma grande gama de dados aqui, de pessoas que estão trabalhando em diversas frentes. Né? Aqui mostra o número de investimentos que vem sendo feito dentro dessa área, onde você vê que está crescendo bastante, né? E a gente tem inúmeros grandes aportes em grandes empresas da área de saúde que estão estudando dentro da área de inteligência artificial. Tá? Mas as grandes empresas que estão fazendo isso e que vêm mostrando de que o investimento feito resolve problemas, né? São dentro das áreas onde ajudam a parte da operação e potencializam recursos e trabalhos que são mecanizados de pessoas que trabalham dentro dessa área. Ou seja, é tecnologia para melhorar processos. Né? E aí, para quem que a gente vende isso? Né? Aonde que está sendo vendida esses serviços? Né? A grande parte deles ainda é para hospitais. Né? Você veja que a indústria farmacêutica aqui, que é um dos grandes players que tem grana, efetivamente, né, ainda não é a empresa que mais consome esse tipo de recurso. Né? Tem um potencial muito grande, principalmente na questão da forma como a gente faz e descobre os medicamentos, que isso é super caro. Mas ainda a gente não tem, no cenário de hoje, a gente não tem... os investimentos tão grandes nessa área, é mais na área de processo mesmo. Tá? Esse aqui é um artigo publicado faz menos de um mês pela Harvard Business Review, onde, dentro de todas aquelas cartas de paciência que surgiram no meu computador de artigos, que eu trouxe para vocês aqui, que eu acho que é uma dos que mais reflete isso. E vocês vejam que a área que mais tem potencial de investimento para 2016 aqui, que eles colocam, é a área de cirurgia, e que também a gente chama de cirurgia robótica. Eu vou discorrer um pouquinho, tentando trazer alguns exemplos de cada um desses cenários aqui. Tá? Vocês vejam lá, a cirurgia robótica tem aí uma previsão de um impacto de 40 bilhões de mercado lá nos próximos 10 anos. Né? E aí, quando a gente fala de cirurgia robótica, eu acho muito legal, porque todo mundo fala de cirurgia robótica, e o Da Vinci é a empresa que começou a fabricar esse tipo de tecnologia e é um dos grandes players do mercado hoje. A gente fala, porque o robô vai operar sozinho. Né? Porque a gente está falando de
cirurgia 4.0 e que a cirurgia é um procedimento repetitivo que vai ser feito pelos robôs, etc. e tal. Eu fui na fábrica do Da Vinci e eu conversei com uma das mulheres mais geniais que eu já conheci na minha vida, que é a Cat, que é a engenheira que desenvolveu, inclusive, o Da Vinci. E eu falei para ela, mas mais do que a gente vai operar sozinho, ela falou, a gente nunca vai operar sozinho. Porque o robô ele precisa de dados para tomada de decisão. E, em vários momentos de uma cirurgia, a gente não tem o dado certo. Você tem que tomar decisões baseadas na incerteza, porque não sai tudo. É muito bom, porque o paciente não estuda. Ele não sabe o que ele tem que fazer quando ele tem que fazer, entendeu? Ele faz diferente do que a gente gostaria. E aí, na cirurgia, a mesma coisa. Tipo, está indo tudo bem, mas, de repente, putz, alguma coisa acontece que não estava prevista. E você tem que tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser rápida. E essa decisão precisa, né, de novas saídas que talvez o computador ainda não tenha aprendido. Então, é muito difícil que a gente consiga fazer isso. E o nome do Da Vinci não é cirurgia robótica, é cirurgia intuitiva. E aqui que é o grande lance do negócio. Porque aqui quem está operando é o Rudy. Esse menino aqui fez, sei lá, acho que ele era engenheiro. Tá? O que ele está fazendo aqui é que a cirurgia hoje, como a gente faz, que é a melhor cirurgia, teoricamente, né, que é a cirurgia laparoscópica, eu preciso desenvolver uma nova habilidade do meu cérebro para ser cirurgião. Porque a pinça, ela vai... vocês já viram, né, o que é uma cirurgia? Devia ter colocado foto aqui, mas cirurgia laparoscópica. Né? Vem aquela pinça para dentro da barriga, tem alguém que estufou a barriga, você bota a pinça lá dentro, e eu preciso desenvolver toda uma habilidade. Aqui, como a pinça vai ser movida sem o meu braço, é como se eu pegasse a agulha da minha avó para pegar e bordar um botão. Então, essa habilidade ela já é mais intuitiva. E como isso aqui é visualizado via televisãozinha, se você bota alguém que jogou videogame a vida inteira... isso aqui é tipo pastel, qualquer um opera. Juro, é impressionante. Claro que não é assim, né? Tô exagerando, né? Mas, assim, é muito fácil, tá? Então, quando a gente fala de cirurgia robótica, não vale a pena criar dentro da cabeça essa história de que o robô opera sozinho. Mas, o que acontece? Vocês não imaginam o que é uma sala de cirurgia. A sala de cirurgia, a gente acha assim, que é uma tensão horrorosa, aquela coisa que todo mundo faz um balé para operar, porque é super complicado, aquela equipe se comunica maravilhosamente bem e que tudo vai sair maravilhosamente bem. Mentira, é Deus. Deus põe a mão e abençoa. Você está lá, o médico está conversando, está falando sobre futebol e está paquerando a circulante que está na sala, daí a enfermeira está olhando no WhatsApp, é uma bagunça. Tá? Então, o que eu acho que aqui a gente tem um potencial gigantesco, tá? É que a gente abre uma caixa preta. Tá? Quem ia fazer cirurgia, pensa duas vezes. Tá? Estou brincando, não é esse cenário tão horroroso. Algumas vezes é. Mas é igual, né? Não teve um avião que caiu agora porque o copiloto foi filmar um cigarro de... Vocês viram isso? Um avião caiu, descompressou. Como é que fala isso? Despressurizou. Despressurizou e caiu 3.000 metros, porque o infeliz do copiloto foi fumar um cigarro desses de vapor e apertou o botão errado e desligou o ar-condicionado do avião. Faça, por favor, né, gente? Por favor. Então, a gente não tem caixa preta, a gente não sabe o que isso acontece dentro da cirurgia, tá? Mas, quando eu tenho todo um processo digitalizado, filmado, né, com análise de precisão de movimentos, tá? Eu tenho uma forma de aprendizagem de cirurgia tanto para treinar quanto para aprender sobre como fazer cirurgia, que é gigantesco, tá? Então, essa coisa da cirurgia robótica vira muito mais um GPS, tá?
onde a gente não teria Uber se não tivesse o Waze. Vocês concordam comigo? Porque nenhum motorista do Uber sabe para onde está indo. Certo? Então, é a mesma coisa. E a gente tem uns cirurgiões também que não sabem muito bem para onde estão indo. Tá? Sobre Nurse Assistant. Tá? O que é o Nurse Assistant? Não é o vou diagnosticar, mas é fazer coisas que as enfermeiras fazem, que são processos mecânicos, informações, que são facilmente automatizadas e esclarecem muitos sintomas. Tá? Isso daqui também é uma coisa muito legal, de ajudar no fluxo de trabalho, juntar esses dados. Isso aqui, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, eles apresentaram um caso de um hospital, onde o paciente aqui, quando ele entra, ele recebe um tabletzinho que tem todas as informações do paciente, desde a equipe que vai treinar ele, até que horas que vai ser o remédio, preciso de toalha, umas coisas assim que tomam o tempo das enfermeiras de uma forma gigantesca, né? E que podem ajudar muito. E aqui eles mostraram um dado muito legal, que eles colocaram aqui, qual era o medo da equipe técnica antes de aplicar esse negócio aqui. Eles falaram, antes, 70% acharam, não, isso daqui só vai me dar mais trabalho, o paciente vai ficar fazendo um monte de pergunta. Né? E você veja lá, depois caiu para 3%. Por quê? Porque as perguntas estavam respondidas. As pessoas não fizeram mais. Facilitou muito o trabalho das enfermeiras. Tá? Outra coisa que tem aqui, a gente tem um mercado enorme, tá? Para ajudar na parte de medicamentos. A gente tem um gasto de erro medicamentoso de mais de 16 bilhões por ano nos Estados Unidos de danos causados por erro de medicação. E prescrever medicação, principalmente dentro de hospital, tem muito lugar que dá erro. Tá? Você tem estudos aqui que mostram que quase 50% das prescrições feitas dentro de um hospital tem algum tipo de erro, sendo de que 40% dos erros são erros graves. Tá? Ou seja, e isso aqui é por falta... ele tem até aqui, por que são os erros? É por, às vezes, uma base de dados que está errada, às vezes é porque o médico colocou uma dose errada, uma interação errada, dose errada para o peso do paciente. Tá? Então, isso são coisas que ajudam demais a proteger o paciente, né? E que podem ajudar bastante e prevenir muitos erros e salvar muitas vidas. Um outro lugar que acho que é sensacional é de fraude. Tá? Tem um artigo que foi publicado aqui, porque o que acontece? Não sei se vocês sabem, né? Mas a gente tem um pouquinho de corrupção também dentro da área de saúde. E aí, o que acontece é que existe um padrão de corrupção, né? Onde você coloca procedimentos para ganhar em cima. Então, eu operei alguma coisa e eu vou colocar vários procedimentos para conseguir que eu seja remunerado, que o plano pague ou o governo pague um pouco a mais. Né? Porque eu vou contar para vocês que um cirurgião ganha R$300 para tirar uma vesícula. Tá? Tirar uma vesícula é abrir a barriga de uma pessoa, né? E R$300 você gasta, às vezes, no jantar dos Dias dos Namorados. Né? Então, eu não vou falar que não estou julgando o mérito aqui, mas estou mostrando que existem cenários bem injustos também. Tá? Mas ele não ficou feliz que ele ganhar R$300, então ele quer ganhar um pouquinho mais. E aí ele dá um bypass no sistema. Então, aqui a gente tem uma forma de entender os bypass, identificar, para que a gente consiga diminuir o número de fraudes. Tá? Outra coisa que eu acho que é legal, quando a gente fala dessa coisa da inteligência artificial, tudo conectado, IoT, não sei o quê, vou apertar um botão e tudo é lindo e maravilhoso. Quem faz isso é o Robô Laura, tá? Que é daqui de Curitiba. Maravilhosamente bem. Tá? O que ele faz? Ele consegue me avisar coisas que eu não sabia ao mesmo tempo. Porque eu vou saber que tem uma bactéria crescendo, eu vou saber que esse paciente está chocado, eu vou saber que esse paciente está com um hemograma ruim, mas eu vou saber isso em momentos diferentes, porque essas máquinas não estavam sincronizadas.
E aí ele consegue juntar tudo isso ao mesmo tempo e avisar, sem que eu tenha que ficar buscando essas informações. E aqui tem um potencial gigantesco de salvar vidas. Tá? Aqui também a gente tem um outro negócio, que é, a gente tem um monte de pesquisas que são feitas e a gente não sabe onde esses pacientes estão. Então, agora, quando a gente tem essa quantidade de gadgets que consegue monitorar e a gente consegue saber aonde estão mais pacientes com diferentes perfis, a gente consegue encontrar os pacientes corretos para fazer as pesquisas corretas. Isso aqui também é uma ótima área de inteligência artificial. A questão dos diagnósticos, vocês vejam que é uma das indústrias que menos tem tendência a crescer. Tá? Esse aqui é um aplicativo bem legal que vocês podem baixar no celular de vocês, que chama ADA, que você vai colocando os seus sintomas e ele vai te dizendo mais ou menos como é que está. Tá? Mas, no final das contas, você vai precisar ir no médico ainda. Tá? Então, mas é bem legal. Tá? E ele tem uma precisão até um pouco impressionante. E aí, o que eu falo? Né? Então, vamos pegar um prontuário médico, que eu tenho todos os dados, né? E eu vou jogar isso no computador, e ele vai me dar um monte de coisas maravilhosas, e ele vai me dizer se eu preciso tratar esse paciente com o antibiótico B ou C. O problema é que o mundo não é o que você vê, mas a forma como você enxerga. Né? E o que o paciente fala para o médico não necessariamente é o que o médico escutou e imputou dentro do computador, que não necessariamente é o que a enfermeira também imputou dentro do computador, que não é a forma, o que o médico viu e descreveu também não necessariamente é efetivamente o que o paciente está, porque tudo é muito sutil. Então, os dados de dentro de prontuário médico não são fidedignos o suficiente para a tomada de decisão ainda. Tá? Então, a gente precisa de outras formas para a gente conseguir captar esses dados. Outra área também que tem uma tendência muito grande de crescer, mas já foi a hype maior, é a parte de diagnóstico. Afinal, ler imagens me parece uma probabilidade muito boa de que a gente consiga automatizar. Né? E isso aqui é uma das áreas que a gente mais tem estudos. Né? A gente tem, o FDA aprovou recentemente agora uma que que consegue ler isso aqui, a retina de um paciente dentro do olho. Então, ele consegue mostrar, isso aqui é uma retinopatia diabética, ele faz isso automático. Isso não é novidade, você só consegue ter essa quantidade de laboratórios do jeito que a gente tem hoje, porque todos esses exames que a gente também via com o olho, isso aqui é um hemograma, é feito via automatização. Então, acho que tem um processo grande. Né? Agora, eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai mudar a forma como a gente faz medicina. Não tenho a menor dúvida. Tá? Eu assisti semana passada esse filme Estrelas Além do Tempo, que são as mulheres da NASA. Quem não assistiu, assista, que é super legal. Mas o que me chamou muito a atenção foi o papel dessa Dorothy Vaughan, né? Que ela é uma gestora e ela entende que tem um computador da IBM que está entrando lá na NASA e que vai roubar. A gente não vai, elas não vão precisar mais fazer cálculos. E o que ela faz é treinar toda uma equipe para se preparar para trabalhar nesse computador da IBM. E é ela que salva a IBM, porque ninguém sabia trabalhar dentro desse computador. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente precisa rever o que a gente tem que fazer. Tá? Dentro da área médica, essa quantidade de informação me traz uma nova forma de pensar, é uma nova forma de agir, é uma nova forma de exercer medicina. E, para isso, eu preciso de novas habilidades. Vocês não vão vir marcar consulta comigo para perguntar o que vocês têm. Vocês vão perguntar se vocês têm o que vocês acham que têm. Né? Vocês já foram lá no Google e viram que é câncer. Né? E por quê? Eu preciso explicar. Então, não adianta eu ter só o conhecimento, eu preciso a habilidade de transferir conhecimento. Né? Eu preciso ter foco em novas soluções e criatividade, e não repetição de procedimentos. Eu preciso desenvolver uma habilidade de comunicação, que vocês vão de convir comigo, que os médicos da nova geração começaram a conversar mais pelo Facebook do que com os pacientes. Né? Então, a gente tem até o Dr. Bumbum, que fazia muito sucesso no Facebook. Né? O foco é muito mais na prevenção, porque hoje eu vou começar a ter dados da mesma forma como eu comecei a ter dados quando eu roubava cadáver.
É um novo boom, é uma nova forma de enxergar. E a gente vai ter que se adaptar a isso, né? E hoje é um ser humano conectado. Aquele ser humano Romero Brito, que tem um monte de partinhas e eu cuido de cada um, não é que o ser humano é conectado só com o celular. O ser humano não permite mais se entender como pedaços. Ele quer ser entendido como todo. E isso, dentro da área médica, é uma nova forma de pensar, porque nós não fomos treinados assim nos últimos 100 anos. Tá? Então, a gente ainda continua tentando brincar de deuses, isso não é novidade. Acho que tem muita coisa que tem para entender e oportunidades para crescer dentro dessa área de inteligência artificial, mas eu acho que ainda esse lugar ainda é um pouco do que nos fez chegar até aqui, que é a nossa capacidade de imaginar e depois de criar. Tá bom? Obrigada.